SOS Amor, em que posso ajudar? Olá, galera do campus! Hoje vai ao ar o nosso terceiro programa SOS Amor. Que coisa boa, hein, falar desse sentimento. Eu sou Raíssa Lacerda. Eu, Sinara Medeiros. E eu, Aslen Leite. Nos programas passados, nós abordamos o significado desse sentimento que mexe com o coração de todos, o amor, e também o sexo como complemento de um relacionamento amoroso. Bom, que tal então começarmos pelo começo? Como, Aslen? Não, Raíssa, quero dizer que é por meio de um namoro, um primeiro contato, que o amor nasce, que tudo começa. O namoro representa uma fase de conhecimento mútuo do casal, no qual se percebe as semelhanças e as diferenças que irão aproximar o casal ou fazer com que eles terminem a relação. Não concordo muito não, Aslen, porque no tempo da minha avó o contato físico era pouco. Era comum que o casal só ficasse a sós depois que se casassem. Eles não ficavam à vontade para trocarem ideias, carícias e se conhecerem mais a fundo, tendo uma maior intimidade. Mas apesar de tudo, Sinara, os relacionamentos eram mais verdadeiros, com mais respeito, cumplicidade. Eu também não tinha parado para pensar nisso. O namoro da atualidade é mais aberto. As pessoas dormem juntas, viajam juntas, conversam muito. Realmente, o namoro de hoje não é igual aos velhos amores. Raíssa, se pararmos para pensar, realmente os casamentos duravam mais. E por que será, hein? Ei, você! Por que os casamentos antigos duravam mais que os de hoje? Duvidava, não entendia quando alguém me falou. Suspirava, que agonia pra sentir esse amor. Tempo mestre de todas horas e dias passou sem ver. Te amar de verdade, sentir saudade, mas só de você, só de você. Agora eu já sei, quando falta respiração, é a prova que um coração já não sabe mais viver sem você. Agora eu já sei que me falta sempre a razão. SOS Amor, em que posso ajudar? E depois da música Agora Eu Já Sei, de Ivete Sangalo, você vai ouvir o bate-papo que eu tive com a Thaís Rocon, que tem apenas 23 anos e já é casada. Eu estou aqui na casa da Thaís, que é estudante de fonoaudiologia da UVV e uma das nossas entrevistadas de hoje. E Thaís, você com 1 ano e poucos meses de casada, o que você faz ou tenta fazer para manter o seu relacionamento? Eu acho que um ponto primordial no casamento é que ambos tentam ceder, né? Mesmo que isso não aconteça sempre, mas pelo menos a gente tenta manter um equilíbrio, né? E também a questão emocional, né? A questão de se controlar um pouco, intimidade, você poder ter intimidade com seu esposo, vocês conversarem, colocar expostos os problemas para que não vai acumulando. E você que tem apenas 23 anos, qual que é a sua visão de casamento e para você o que é o matrimônio hoje? Bom, para mim, que sou uma pessoa evangélica, o casamento para mim eu tenho uma visão de acordo com a Bíblia. Dentro do casamento é um guardar, na verdade, né? Principalmente para os jovens. E o homem, ele tem a necessidade, o homem e a mulher, de um contato físico. E o casamento é o lugar mais apropriado, é o momento mais apropriado para que essas coisas aconteçam. Mas não só também por esse lado. O casamento é perfeito para que haja um crescimento de caráter, né? A humanidade elevada do ser humano mesmo. Ele precisa, quando ele está junto com a sua parceira, né? Os dois têm a possibilidade de crescerem juntos. Eles vão aprender juntos. Também vão ter muito mais maturidade juntos, né? E o casamento, legalmente falando, é perfeito para isso. E Thaís, em relação ao casamento dos seus avós e até dos seus pais, qual que é a diferença que você vê entre o seu casamento e o casamento deles?
Eu vejo que os casamentos antigamente, pelo fato também de eles não se conhecerem muito antes do casamento, mal conversarem em muitas ocasiões, eram assim, né? Quando eles se casam, não tem muito afeto, mesmo que isso vai crescendo depois aos poucos, mas não tem muito afeto, não tem muita cumplicidade, né? Intimidade mesmo de você expor suas emoções, de falar os problemas. Eu acho que isso não existia. Por outro lado, eu vejo que tinha mais respeito, né? Do que hoje em dia, na visão geral assim, do mundo, nós vemos casamentos hoje desfeitos muito fáceis, muita falta de respeito, autoridade sobre autoridade. Hoje não tem o respeito que se tinha antigamente. E pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para os jovens que pensam em se casar. Jovens, o casamento, ele é maravilhoso. Não é muito como as pessoas gostam de falar. Casamento, Deus me livre, não é por aí. O casamento é muito bom, é um lugar aprazível. Mas eu falo para os jovens que não se casem de qualquer maneira, né, antes de ter uma estrutura, né, para poder depois também não sobrecarregar ambas partes e se tornar um conflito por causa da situação financeira, por causa de um filho no momento indevido. Mas também eu digo que se casem, que não tenha medo do casamento. O casamento é muito bom, mas também é necessário um balanço, igual eu falei, né, não se casar de qualquer maneira. Bom, e depois de ouvir esse bate-papo com a Thaís, que se casou tão jovem, coisa que atualmente é bastante raro, vale a pena pensar antes de se aventurar pelo casamento. Mas e aquela história de felizes para sempre? Será que está fora de moda ou alguns casamentos ainda seguem firme e forte e pretendem ser assim até o fim? Eu estou em Conceição do Castelo, no interior do estado, para bater um papo com o senhor Arsênio Falqueto e com a sua esposa Carolina Falqueto, que são casados há 57 anos. Ele hoje tem 80 anos e ela 76. E o que a senhora fez, dona Carolina, e faz para poder manter um casamento duradouro, um casamento estável? A gente teve uma preparação para o nosso casamento, né? Nós tivemos 5 anos de namoro. E ali a gente se conheceu. Aí nós casamos e a gente está vivendo até hoje. Mas precisa de ter o quê? Paciência, precisa de ter amor, precisa de ter muita coisa para poder a gente sobreviver. Porque não é assim as mil maravilhas. Que no casamento tem dias animados, tem dia que é triste. Mas não é fácil você viver assim, não? Porque muitas vezes falam assim, mil maravilhas, mas tem dias que é mais difícil, outro dia é alegre. Então a gente tem que ter paciência e resignações para poder viver a vida a dois. Que quando a gente casa, a gente fala, tem que viver na pobreza, né? E na riqueza, na saúde e na doença, né? Tem que viver isso. A gente vem vivendo até hoje. E o senhor Arsênio, como vê o casamento, o namoro nos tempos atuais? Eu não tenho muita experiência dos jovens, mas os jovens hoje jogam na ilusão. Eu vou experimentar. O casamento não é só contrato. O casamento civil é um contrato, é como uma escritura. Agora, o casamento religioso é bem diferente. Você olha bem o que você vai fazer. Casa e o casamento é para toda a vida, como se diz lá, como Jesus falou. Casar é uma coisa, mas não é divorciar. Agora o camarada que joga a vida como jogar bola de futebol, chuta para cá, chuta para lá, é diferente, né? Então a pessoa tem que ter uma ideia fixa na hora que vai casar. Não é um brinquedo. Casamento não é um brinquedo. Dona Carolina, fala pra mim como era o namoro da sua época. Era vigiado assim que nem fosse, né? Nós não tínhamos liberdade nem de sair com a mão dada um com o outro antes do casamento, né? A gente às vezes saía para ir para a igreja, a gente saía, mas sob o olhar dos pais, a gente não saía sozinho, não. Era muito rigoroso. Às vezes o namorado chegava na casa da gente, a gente ficava sentado aqui e eles ficavam de lá. Não tinha liberdade nenhuma. Não sei se era assim mesmo, que devia de ser, ou se a gente podia ter mais liberdade. O dia mente, a cor da noite, e o diamante, a cor dos olhos. Os olhos mentem dia e noite,
a dor da gente. Os olhos mentem dia e noite. Os olhos mentem dia e noite. Os olhos mentem a dor da gente. Os olhos mentem dia e noite. A dor da gente. Os olhos mentem dia e noite. A dor da gente. Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar. Metade de mim agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, força e coragem pra chegar no fim. E o fim é belo e certo, depende de como você a fé que você deposita em você e só enquanto eu respirar vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Depois de ouvir a Thaís e os idosos, nós vamos entrevistar agora o psicólogo Jairo Guerra e saber mais sobre essas relações de casa e separa, que é tão diferente dos casamentos duradouros do passado. A facilidade que os casamentos têm para acabar nos dias de hoje, você associa com a influência da mídia? Creio que não. Creio que não podemos determinar uma causa só para que haja essa mudança de comportamento das famílias. Isso vem desde a década de 60, de 70, com a liberação sexual, com o movimento hippie, com a questão do amor livre. Tem toda uma cultura que vem questionando a questão do casamento monogâmico, do casamento para a vida toda, né? Então tem uma cultura que vem aí de muito tempo. Casamentos vêm se desfazendo por uma série de transformações da cultura familiar nos últimos 30 anos, né? Então a gente não pode atribuir somente a um fenômeno só. É evidente que há, sim, uma certa identificação com as pessoas que são artistas. Então, há uma permissividade que faz com que possa até influenciar algumas pessoas. Mas no sentido de que toda a sociedade hoje, né, vive transformações na esfera familiar, a gente não pode atribuir só ao mundo, digamos assim, né, da celebridade. E quais os fatores que você destaca para que os casamentos durem mais? Olha, a gente vive numa cultura hoje de um narcisismo muito grande, então de um individualismo muito grande. Então, tanto o homem como a mulher parece que tem projetos de vida muito individuais. Então, essa cultura muito individualista acaba por atingir também os casamentos. Cada um quer fazer o seu projeto não ouvindo o outro. Então, uma das questões que eu acho que a gente tem que mudar nessa cultura, de uma maneira geral, é a aceitação do outro, né? A aceitação das diferenças, que cada vez está mais difícil para a gente aceitar as diferenças. Então, um casamento, para ele durar muito, as pessoas têm que ter mais paciência um com o outro, mais paciência com o sexo oposto, ou mais paciência com aquele companheiro ou companheira, devido às mudanças também hoje, né, dos casamentos homoeróticos, ou seja, com o mesmo sexo também. Quer dizer, essa questão da fragilidade dos laços é uma coisa comum hoje nos casamentos. As relações têm que ser mais tolerantes um com o outro, e o que a gente vê é cada vez mais as pessoas brigando por pouca coisa, né? Separando por pouca coisa. E depois de ouvir tanta coisa sobre namoro, casamentos que duram quase uma vida inteira, será que tem gente aí que tá afim de casar ou prefere não encarar esse desafio? Bom, apesar dos prós e contras do casamento, a gente sempre quer estar junto a alguém. Então nada melhor que assumir um relacionamento e fazer de tudo pra dar certo, não é mesmo? E você, Raíssa, depois disso tudo, já se animou em casar? Ai, primeiro precisa arrumar um namorado, né? Aí depois de alguns anos, quem sabe? Vou dizer... Sim, eu aceito. E o SOS Amor de hoje chega ao fim. O programa teve a locução de Wesley Leite, Raíssa Lacerda e Sinara Medeiros.
sob a orientação da professora Gilda Soares e técnico orientador Giovanni Van de Kock. Abraços e até o próximo SOS Amor. Tchau. Tell